Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Hoje a nossa convidada é a Cléria, da cidade de Cachoeira do Sul, que compartilhava essa graça maravilhosa que Deus trouxe a ela, trazendo libertação, trazendo a paz, trazendo uma luz no fundo do túnel, que muitas vezes é o que a gente busca, que a gente está esperançoso de que alguém ou alguma coisa nos dê aquela esperança perdida, que às vezes a gente se encontra perdido, sem saber o que fazer, para onde a gente vai, e todas essas respostas nós encontramos em Cristo, né? O Senhor Jesus, ele tem toda a solução que a gente tanto busca, tanto anseia, tanto procura, mas quando nós vamos a Ele, Ele responde, Ele traz a solução para todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, como diz na palavra. E tem um assunto muito interessante sobre o casamento, né? A vida conjugal, que é uma área da nossa vida que sempre Deus está trabalhando, aquilo gera muitas vezes problemas, e era sobre isso que eu gostaria de compartilhar, sobre essa restauração familiar na área conjugal que Deus operou, né, na tua vida. Se tu puder compartilhar um pouquinho conosco, Cléria. Posso. A minha vida com meu marido, né, como eu havia compartilhado no primeiro bloco, eu fui procurar uma psicóloga porque eu queria me separar do meu marido, porque eu queria viver a minha vida, porque eu queria me divertir. Não que eu não amasse ele, mas eu queria viver. E aí o que aconteceu? Como eu ia nos cultos, ele começou a ir no culto também. Eu comecei a ir num grupo familiar perto da minha casa, que é o da irmã Cristiane e da irmã Adri. Aí eu comecei a frequentar esse grupo familiar e fui me apaixonando. E com isso eu fui me apaixonando de novo pelo meu marido. Não que eu não amasse meu marido, eu sempre amei o meu marido. Mas assim, Deus começou a resgatar o meu casamento. Deus começou a colocar coisas dentro do meu coração que antes eu não tinha. Que era ver o marido maravilhoso que eu sempre tive do meu lado, um pai carinhoso, zeloso, e eu descobri que Deus tinha me dado um anjo e não um marido. Ele nunca me deixou de lado, ele nunca me falou uma palavra que me ofendesse. E daí Deus começou a trabalhar no meu coração, o meu casamento, e abriu os meus olhos para esse anjo que eu tinha do meu lado. E aí eu descobri que hoje eu não consigo viver sem o meu marido. Ele é o amor da minha vida, ele é a alegria da minha vida, sabe? Deus me deu de volta uma coisa que eu já tinha, mas que eu não tinha percebido. Que o que importava para mim não era festa, não era me divertir. Era a minha família, era o meu marido, era os meus filhos, e que o resto era só buscar, né? Que Deus tinha morrido na cruz por mim, tinha sofrido, tinha passado tudo aquilo, e que não podia ser em vão, né? Que não era para mim botar a minha vida no lixo, né? Porque se eu tivesse ido nas festas que eu queria, se eu tivesse me separado do meu marido realmente, para viver essa vida do mundo, hoje eu já podia ter morrido, né? Podia ter pegado uma doença, podia ter sido assassinada, podia ter casado com outra pessoa que não fosse bom para mim, podia ter sofrido várias consequências desse pecado. Mas Deus teve misericórdia de mim e eu sou muito grata a Ele, eu louvo a Deus por isso. E hoje, assim, olhando assim, quem olha de fora vê essa diferença, sabe? A minha mãe, todo mundo vê, assim, o amor que a gente tem um pelo outro. E agradeço a Deus pelo meu marido não ter desistido de mim, né? Porque era muito, muito fácil ele ter desistido, de dizer, tu quer viver a tua vida, vai, né? Então eu vou viver a minha, vou sair, vou arrumar outra, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas Deus não deixou, porque Ele já tinha um propósito para mim, já tinha um propósito para minha família, já tinha um propósito para o meu grupo familiar que eu abri na minha casa, que Deus me abençoou, e que quando a gente tem um grupo familiar em casa, que é o que Deus quer, né? Que daqui a pouco os grupos familiares vão ser a nossa igreja, cada casa vai ser uma igreja. E
e já está prontinha para esperar os meus irmãos. Amém. Claire, deu para perceber que durante a tua caminhada assim com Cristo você foi acolhida, atendida, né, apacentada, e isso é uma coisa muito importante. E eu gostaria que você compartilhasse assim, um pouquinho das coisas que você pôde desfrutar, porque às vezes a gente chega na igreja e hoje a gente tem o aplicativo Pão de Judá, a gente tem os materiais da igreja, a gente tem bastante apoio para a gente não ficar ali só nos cultos, só ali. Que é pouquinho, a gente tá com sede, a gente tá cheio de problema, a gente tá ansioso para resolver as coisas e aquilo nos ajuda a ter mais contato com a palavra. A gente tá chegando, a gente não sabe abrir uma Bíblia, a gente não sabe onde encontrar as coisas, né? Por mais que a gente queira Deus, mas a gente não sabe orar, a gente tá aprendendo, tudo é novo. Como que foi para ti, assim, desfrutar e poder usar de todas essas ferramentas que hoje a gente tem, né? O aplicativo, o YouTube, que a gente pode acessar as ministrações, enfim, tudo isso que a gente tem, assim, para nos ajudar naquele momento que a gente tá chegando, tá sofrendo, né? Precisa do apoio, precisa. E às vezes a gente não tem os irmãos 24 horas por dia para ficar nos atendendo, mas a gente tem esses apoios que nos ajudam. Como diz assim, como nós estávamos compartilhando hoje de manhã, né, no Vinde a Mim, que a gente precisa estar na presença de Cristo 24 horas por dia. E a TV Menorá é esse auxílio que a gente tem. Tudo tu tem ali, tu tem a oração, tu tem os louvores para te escutar o dia inteiro, tu vai limpar a tua casa, ou tu quer descansar, tu bota lá na TV Menorá, vai assistir o programa, vai anotar, vai fazer as tuas anotações, vai ler a palavra, vai dar as primícias para o Senhor. Os materiais, os livros, né? Quantos livros, né, a gente tem possibilidade de ler. Quantas doenças emocionais e espirituais a gente pode curar através dos livros. Eu tinha uma época que eu levantava de manhã com um vazio dentro de mim, uma dor, e eu pensava assim, meu Deus, por que eu acordei hoje? E o livro Livre-se da Depressão foi um livro que me auxiliou muito. Um livro também que me ajudou muito, que eu achava sempre que não era daquele jeito que tinha que ser, né? Por que o filho da fulana morreu, se ela é uma pessoa boa? Por que as pessoas passam por tanta coisa? O livro A Injustiça da Parte de Deus é maravilhoso para a gente entender que Deus não comete injustiça com ninguém, que tudo que a gente planta aqui nesse mundo a gente colhe. E independente do nosso sofrimento, é um propósito de Deus para nossa cura e para nossa salvação. Um livro também que eu me identifiquei muito foi... O primeiro livro que eu li foi Esposa e Modelação, que a gente fez um estudo, que me abriu os olhos, porque quem mandava na minha casa era eu. E o meu marido só dizia assim. Hoje é o meu marido que toma conta de tudo. Eu que digo, ó, a Clara quer sair, a Clara quer fazer isso, o Kish quer isso, quer aquilo. Ou vamos fazer tal coisa. Vamos, marido. O que tu acha, marido? Antes não era assim, gente. Antes era um tormento. Eu me achava que eu que era a marida, né? E primeiro a gente tem que pedir para Deus, né? Que é o nosso marido. Mas esse livro também foi muito bom para mim. E depois o segundo que foi o Pânico na Areia, que fala sobre a Jezebel, que mexeu muito comigo, assim, que eu fiquei impactada, que eu não conseguia nem ler o livro, de tanto que ela mexia e remexia, né, na minha mente, pensando, meu Deus, né, quem sou eu, né, que espírito é que me domina. Foi maravilhoso. E fora os outros, assim, que a gente tem na editora Vento Sul, que é uma bênção e que inacreditável, sim, quando a gente fala para as pessoas não acreditam que o livro pode curar a gente. Pode, porque quem tá ali é Deus, que nem a palavra, né, a nossa Bíblia. Quando a gente lê, quando a gente medita, a gente adquire vida, né, e essa vida nos restaura, ela nos cura, ela edifica, né, a nossa vida, a nossa busca, ela nos dá um sentido para viver e para continuar buscando. Eu tenho tempo ainda? Eu vou contar um pouquinho do que o aplicativo Pão de Judá me ajudou.
Há uns meses atrás, antes da pandemia, a minha mãe tentou suicídio. E a minha mãe é aquela pessoa mais feliz do mundo. Sabe aquela pessoa que tu olha pra ela, tá sempre feliz, ela não tem problema? E ela tem. Ela cuida de um idoso, cadeirante, o marido dela. Ela não tem condições financeiras de bancar ninguém para trabalhar na casa dela, para ajudar ela. Então, ela tem que correr na cidade a pé, ela mora em Candelária. Então, é muito difícil a vida dela. Só que, como ela disfarça muito bem, ela é uma pessoa muito otimista, muito esperançosa, a gente nunca notou que ela estava em depressão. E aí um dia eu cheguei na casa dela e na hora de ir embora, meu padrasto estava na cadeira de roda e disse assim, vem aqui. Daí eu fui e ele disse assim, ó, a tua mãe tentou suicídio. E aí eu entrei em pânico, entrei em choque. Aí eu disse assim, como? Sim, ela tentou suicídio. Daí ele me contou tudo que tinha acontecido. Aí no fim de semana, no próximo final de semana, eu e a minha irmã fomos lá. Pegamos a arma deles, né, que estava em poder da minha mãe. Eu escondi a arma no lugar secreto, que ela nunca ia achar. E fui pro aplicativo com ela. Oração da cura. Oramos também uma outra oração, que eu não me lembro o nome. E ela foi orando. E eu fui orando. E a minha irmã foi orando. E eu comecei a pedir oração no meu grupo familiar. Aonde tinha grupo da igreja, eu pedi oração para minha mãe. E pro meu padrasto. E aí chegou um dia que eu peguei e mandei uma mensagem pro pastor Vilney, lá de Candelária, e pedi auxílio para ele, né, pelo WhatsApp. Pedi auxílio para ele e ele foi na casa da minha mãe com a esposa dele. E eles começaram a fazer um estudo com a minha mãe, começaram a ir na casa da minha mãe, conversar com ela, mandar materiais para ela. E hoje a minha mãe voltou a ser quem ela era, ela não tem mais depressão. Ela estava de aniversário agora domingo e a gente foi para lá, eu e a minha irmã, e eu levei uma Bíblia para ela. Os livros ela já tem, sempre tem um livrinho lá para ela ler. E se não fosse o Pão de Judá, né, e o auxílio dos irmãos, hoje de repente a minha mãe poderia não estar aqui mais. Então, esse aplicativo é vida, é o próprio Deus que está ali, disposto 24 horas por dia para nós. Eu tenho a assinatura da TV Menorá também. Qualquer dúvida que a gente tem, a gente vai lá e digita a dúvida, ou que a gente precisa, ou Escola do Reino, ou uma libertação. Tem o quê? 3.000 e poucas mensagens? Quem é que consegue ver isso? Nem até o Jesus voltar a gente não conseguiu. Amém? Que vocês também, meus irmãos, possam estar desfrutando desse amor que Cristo nos deixou. Amém? Amém. É verdade. E o segredo tá na busca, né? Quanto mais a gente busca o Senhor e a gente tem essas ferramentas para nos auxiliar, mais a gente cresce e também a gente pode expandir isso, né? Como você falou, Deus vai aumentando o amor dele dentro de nós e a gente pode expandir isso, levando para as outras pessoas que também necessitam, que também podem acessar Deus assim como a gente aprendeu com ele, né? Muito obrigado, viu, pelo teu testemunho. Acredito que muitos vão ser edificados, né? E a gente precisa disso, tanto para nossa manutenção, como também levar para outras pessoas, né? Não ficar tudo entubado aqui dentro, né, guardado, mas também à medida que a gente vai sabendo, que a gente vai conhecendo, levar a palavra, levar os materiais, a Bíblia, para que a gente possa também trazer essas pessoas que estão em sofrimento para uma realidade espiritual tão boa como a gente vive hoje. E que Deus possa cumprir todo o propósito, né, na tua vida, tua família, em nome de Jesus. Amém? Nós ficamos por aqui, irmãos, e todos que nos assistem, que têm acompanhado Janela do Céu. Que Deus te abençoe e que a palavra também frutifique no teu coração. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.